A gente está com duas jovens aqui, a Heloísa e a Maria Luísa. E elas têm um trabalho incrível. Elas fizeram uma pesquisa na periferia de São Paulo. Foi um projeto sugerido pela escola delas, para que elas fizessem algum projeto e elas foram investigar a questão da adolescência da gravidez na adolescência na periferia de São Paulo. Alguma razão especial para vocês terem se interessado por esse assunto? Bom, eu acho que quando a escola Lourenço Castanho é uma proposta da escola, iniciação científica, e é obrigatória. Então, quando a gente recebeu essa proposta, a gente tinha desde o começo o desejo de poder trabalhar com o espaço da periferia e, mais legal ainda, trabalhar com a condição da mulher naquele espaço. E a gente precisava escolher um grupo específico de mulheres para serem estudadas. E foi que, por uma proximidade nossa, a gente resolveu, de fato, trabalhar com a adolescente na periferia de São Paulo. Só que, Fátima, quando você pensa na adolescente, assim, existem muitos fenômenos que envolvem ela. E foi quando a gente conheceu o índice de vulnerabilidade juvenil. E um dos fatores era a gravidez e maternidade. E os números chamaram a nossa atenção. E foi aí que a gente falou, cara, é esse o tema, a gente quer tentar entender isso mais a fundo. Vocês conversavam sobre isso na casa de vocês, por exemplo? Vocês tinham essa experiência, essa vivência de falar sobre esse assunto em casa? Acho que falar sobre periferia era algo que instigava a gente, também por uma proximidade nossa. Tanto eu quanto a Elo, nós somos bolsistas na escola Lourenço Castanho. Então, existia um interesse de falar sobre isso. E gravidez na adolescência é algo que a gente está discutindo, né? É algo que vem, então, hora ou outra a gente está falando, hora ou outra a gente está pensando. E aí foi nesse sentido que a gente falou, bom, se é algo que desperta tanto o nosso interesse e liga completamente as temáticas que a gente queria estudar, então periferia, mulher, adolescente, gravidez e adolescência foi o tema que conseguiu juntar tudo isso e que foi, enfim, a linha de desenvolvimento do trabalho todo. E o que vocês descobriram que mais surpreendeu vocês? Nosso encaminhamento de pesquisa foi tentar entender como essa gravidez na adolescência, ela também ela pode ser enxergada não só por um viés ligado à desinformação, porque quando a gente pensa em gravidez na adolescência, geralmente, no espaço da periferia principalmente, a gente pensa na desinformação. Na desinformação. Na desinformação, né? Exatamente. E aí a gente resolveu entender como isso pode ser entendido também como um fenômeno sociológico que ele é decorrente dessa nossa organização, dessa sociedade. Então a gente pensou, bom, essa gravidez na adolescência, ela decorre da desinformação? Sim. A periferia está ligada à desinformação. Mas como a gente pode entender ela de outra forma? Como a gente pode entender outros fatores que ligam a ela e que, mesmo que não seja algo de fato consciente no processo das meninas, seja algo que de fato as meninas tenham assim, nossa, temos consciência sobre o que a gente está pesquisando. É como se elas tivessem essa vontade, no fundo, de ser mãe. A nossa grande questão é justamente essa. Como essa gravidez e essa maternidade na adolescência, ela pode significar, para essa adolescente, uma mudança de lugar social no espaço que ela está. Uhum. A gente está pensando num grupo que ele é muito vulnerabilizado. A gente está pensando em adolescentes, mulheres periféricas e, no nosso caso, nós entrevistamos 30 meninas. Dessas 30, 80% eram negras. Então, a gente está falando de um grupo muito vulnerabilizado. Nesse sentido, essa gravidez na adolescência, ela pode significar, sim, uma das formas, se não uma única forma, dessa adolescente estabelecer algum tipo de voz. Na verdade, não é como se fosse não uma ascensão social, mas é que ela ganha um papel ali naquele grupo, né? Exatamente. Ela não está ascendendo socialmente, mas ela ganha um papel de destaque, ou seja, eu passo a ter uma posição aqui. Quer dizer, eu não sei, Carolina, seria como se ela pudesse reestruturar aquela família dela. Ela vai lá e tenta ter uma outra família montando em outros moldes. É isso mesmo. Eu fiquei maravilhada, encantada com o trabalho. Eu estava lendo ontem à noite, eu falei, meu Deus, eu vou conhecer essas meninas. E o rigor teórico do trabalho delas e o fato disso ter acontecido no ensino médio, né? Então, veja, a pesquisa acontecendo ali, o tanto de coisa que elas aprenderam também sobre o próprio espaço. Mas, realmente, em relação à gestação, você me perguntou o quê, Fátima? Não, eu estava dizendo o seguinte, que era como se elas fossem fazer... Porque tem um dado até do Unicef que mostra que essas meninas se reestruturam. Tem uma chance de reestruturar a família em alguns casos, né? E uma família que às vezes, não é o caso da Ágata, mas às vezes no caso de uma família desestruturada, e ela vê ali uma oportunidade dela ter outro núcleo familiar montado de um outro jeito. É porque são várias facetas e o estudo das meninas mostrou isso, né? As várias motivações também. Muitas vezes não é uma gestação não planejada na adolescência. Até existe um planejamento para que essa menina realmente se sinta empoderada, porque é o que ela reconhece no espaço dela como um lugar de fala, um lugar de ser percebida, um lugar
lugar de se sentir mulher. Eu achei muito interessante, uma das meninas falou para vocês, agora eu vou ser mãe. E olha o poder dessa palavra. As pessoas me tratam diferente, eu tenho um lugar e eu sou ouvida. Então, isso nos leva a pensar a importância dessas meninas terem oportunidade de se sentirem empoderadas, não só nesse papel de mãe, porque muitas vezes elas só veem essa alternativa. Funções, né? Como elas hoje se sentem empoderadas fazendo um trabalho de pesquisa, que elas também possam ver que estar na escola, tudo isso pode ser um papel importante, né? E como elas falaram, né? Muitas vezes na periferia não se tem acesso à arte, ao lazer e até um estudo de qualidade, né? Então, são as políticas públicas mesmo que tem que se articular para a gente chegar nessa oportunidade. Oi, Curvelo. É impressionante essa discussão, né, Fátima? Pois da falta de perspectiva, né? Ou seja, ser mãe, que é algo também tão essencial, vira talvez uma refundação, assim, reestruturar a vida, porque não vê perspectiva, de repente, na escola, no ensino, na profissão. Os meninos, a gente está falando das meninas sempre, né? Os meninos aqui, o papel de vocês. Estou aqui com o Rodrigo e com o Adrian. O Adrian já viu, por exemplo, um colega deixar um curso, por exemplo, porque a namorada engravidou, foi isso? Sim, foi isso mesmo. Teve um dia que eu cheguei no curso, eu era instrutor, fazia parte do CFI, que é uma parte dos alunos que fazem uma certa prova para virar instrutores. E ele estava meio cabisbaixo, a gente sempre conversava muito. Eu fui conversar com ele sobre outros assuntos e acabamos tocando num assunto de namorados e tal, coisa de adolescente. E ele acabou falando que ele estava tendo um certo clímax com a namorada dele, só que ele tinha certo medo de engravidar ela, disso acontecer, de ter essa irresponsabilidade. E só que de tanto o primo dele, já mais velho, de tanto o primo dele falar pra ele que era tranquilo, que não tinha problema, ele deu, se não acontece isso, exatamente. Se não acontece com meu primo, não vai acontecer comigo. Descuido dele. E foi lá, fez e acabou acontecendo. Teve que sair do curso e se mudar para São Paulo para trabalhar com o pai. Aí, no caso, o pai disse, vai assumir então. Com certeza. E é importante também, né? Mesmo que não esteja muitas condições de cuidar da criança, o pai estando junto já reforça emocionalmente a mulher e a família. E torna até mais fácil a procura de emprego, explicando a história. Eu acho que isso até facilita. Parece uma realidade longe, mas não é, tá muito perto, né? Você mesmo, Rodrigo, você disse que se cuida e tal, mas passou um susto esse ano, foi isso? Eu acho que eu representei basicamente a adolescência hoje em dia, que os jovens costumam ser muito inconsequentes. Na verdade, não se cuidam, muitas das vezes negligenciam esse lado. Eu acabei tomando esse susto aí bem grande. Vocês conhecem meninas grávidas aí ao redor? Vocês são de São João de Meriti, que é na Baixada Fluminense. É comum ter colegas assim, nessa faixa de 10 a 19 anos grávidas? Infelizmente, sim. No meu fundamental, quando eu tinha faixa de 14 anos, estava no 8º ano, teve uma menina da minha sala que acabou ficando grávida e perdeu o ano todo por causa disso. É a realidade ainda, né, Fátima? E olha só como é a realidade. Todo mundo sabe que a menina ficou grávida, perdeu o ano, e o menino muitas vezes vai passar e ninguém nem vai saber quem foi o menino, ela pode ser que não fale, o menino vai continuar a vida dele normal. Vocês perceberam na pesquisa isso que ele disse ali, que muitas vezes falta essa presença do parceiro, do pai dessa criança que vai nascer? Então, em reconhecer paternidade, todas as meninas, as 30 meninas que a gente entrevistou, os pais reconheceram a paternidade. Mas como a gente entrevistou tantos adolescentes que estavam grávidas quanto aquelas que já eram mães, nas que estavam grávidas existia essa presença paterna, mesmo que elas não estivessem juntas conjugalmente, o pai participava dos exames e tudo mais. Mas quando você pensa nas adolescentes que já eram mães, nenhuma delas continuou com os pais. A gente acabou não analisando essa situação tão a fundo por conta do tempo de pesquisa. A gente acabou direcionando a pesquisa para as mães. Mas é interessante pensar como que se dá esse relacionamento. Talvez a gente possa estudar isso no decorrer da pesquisa. Vocês captaram, por exemplo, desculpa, Fátima, vocês captaram, por exemplo, o papel das avós? Eu vejo que, assim, as avós no Brasil têm um papel fundamental, social e econômico, porque muitas vezes são as chefes de casa, que têm maior rendimento em casa, e também viram as chefes do lar, com o neto, com a filha e tal. É uma realidade que vocês presenciaram também isso? Então, a relação familiar é bem interessante porque ela é bastante plural. Existe uma parte da família que não aceita desde o começo e que acha que, enfim, não aceita. Existe uma parte que aceita a gravidez desde o começo, que acompanha, como no caso da Agatha. Existem relatos que são muito interessantes. Tem meninas que falam, nossa, meu pai trata meu filho como se fosse filho dele. Existe essa relação de proximidade. Agora, me diga uma coisa, você falou do papel das vozes, a Eliane e a Josiane ali.
A Eliane está dando muita força na questão da escola, né, Eliane? Você acha que é muito importante que ela não pare? Não pode parar de estudar. Só um microfonezinho. Fala, Eliane, pode falar. Não pode parar de estudar, é fundamental, entendeu? Nenhum nem outro. Falei para ela, tem que estudar. Agora vai ser mais difícil, mas a gente vai sempre ajudar. Um fica com um, porque é próximo de casa, a escola, então é um período de 4 horas, quando tem aula normal, vai dar tudo certo. Minha cunhada, que é uma pessoa maravilhosa, que está presente também, entendeu? Quer dizer, vocês estão montando uma rede para fazer com que ela e o seu filho continuem estudando, né? Com certeza. Porque em muitos casos, em muitas famílias, ao contrário, né? Eu acho que assim, também eu ouço muita mãe que não é por mal, mas é às vezes até por desespero mesmo, por falta de ter condição de sustentar mais uma criança e que acaba dizendo, não, olha, agora vai todo mundo parar e vai todo mundo trabalhar porque todo mundo tem que botar dinheiro em casa, né? Só que futuramente isso vai ter uma consequência muito grande, porque vai ser cada vez mais difícil conseguir sustentar aquela família, né? E fica no primeiro filho? Fica num filho só? Ou vocês perceberam que esse início da gravidez na adolescência acaba trazendo logo a formação de uma família ainda maior? Vocês chegaram a essa visão? A gente entrevistou das 30, a maior parte delas eram meninas que tiveram um filho. Mas a gente entrevistou, assim, adolescentes que já tinham 2 filhos. Mas para as meninas que tinham... É engraçado, para as meninas que tinham acabado de ter tido filho, ou estavam na gestação, elas falavam, vamos tentar esperar um pouco, ficar no primeiro, assim. Tinha essa questão de se acostumar também com essa maternidade. Acho que uma coisa, falando sobre a questão da educação, tem 2 pontos que são muito importantes. O primeiro deles é pensar como está essa educação nesse espaço da periferia, né? Porque mesmo que a gente fale, mesmo que a gente esteja falando dessa menina na escola, mas muitas das adolescentes que a gente entrevistou já tinham evadido, já tinham saído, por outros motivos que estão ligados a essas limitações, que estão ligados a essas dificuldades. Então, como consolidar um papel de educação que seja, de fato, uma educação mais completa, uma educação de maior qualidade, pode também refletir nesses outros fenômenos como a gravidez na adolescência. E nas entrevistas que a gente fez, as que saíram, várias saíram, né? Várias saíram da escola, elas mostravam um desejo muito grande de voltar. Então, todas elas, nenhuma delas falava, não quero voltar, deu pra mim. Todas elas falavam, eu quero voltar e eu quero ter esse momento de tentar voltar para a escola de alguma forma. Então, esse valor da educação aparece, mesmo que, enfim, ele tenha todas as suas limitações. Parecem 2 lacunas, né, na escola. A lacuna da educação sexual séria, continuada e tal, e a lacuna de prover a essas meninas e meninos a perspectiva, para não substituir a perspectiva escolar e de sonho pelo filho antes da hora, né? Sim. Agora, será que... Não sei como é que vocês se acham. Você acha que, por exemplo, você ficaria confortável de você ajudar, né, na formação do seu filho, mas que a escola também trabalhasse esse tipo de coisa? Você acha importante que seja essas 2 bases, Vanessa? Eu acho que a gente não pode deixar a responsabilidade da educação só com os professores na escola. Eu acho que é muito importante a escola, mas a conversa em casa, às vezes eu saio exausta, né? Trabalho o dia inteiro, eu chego, eu faço questão de sentar, de saber como foi o dia, como foi na escola, porque eu acho importante essa troca, eu acho importante ouvir, né? Porque muitas vezes a gente trabalha tanto e esquece de ouvir o filho, e às vezes a coisa é tão simples pra gente, mas para ele tem uma profundidade diferente. É uma questão, então eu acho que a família é fundamental, assim, é o eixo principal e é onde você mais aprende e consegue tirar as coisas. A escola... eu acho que tem outras coisas que você aprende na escola também, e isso é uma das coisas que você pode aprender na escola, mas a família eu acho que tem que ser uma parceria, né? Muitas vezes os familiares eles não conseguem falar sobre sexualidade, sobre sexo com os filhos, né? Interessante, saiu uma pesquisa em 2016 que mostrou que de 75% a 80% dos pais não sabiam como falar e gostariam que essa temática acontecesse dentro da escola, né? E não aprenderam também. Não aprenderam, né? E acabam reproduzindo exatamente como foi a educação deles, baseada no silêncio. Então, a escola é esse espaço fundamental, até porque muitas vezes, algumas gestações, por exemplo, até 2017, não diminuiu o número de gestações na adolescência da faixa etária de 10 a 14 anos. É muito assustador falar em gestação de 10 anos, 10 a 14. E normalmente estão vinculadas à violência sexual. Então, imagina uma família, né? Onde acontece a violência sexual normalmente
por parte do pai biológico ou do padrasto, né? Então, essas meninas ficam extremamente vulneráveis e muitas vezes conta-se, né, no serviço de saúde que essa menina está grávida do namorado. E, na verdade, não é. Então, saber que essas crianças e adolescentes que estão vulneráveis, às vezes até numa família onde estão acontecendo vários tipos de violência, então precisa ter outros espaços educativos para falar sobre sexualidade, não só sobre sexo, né? Mas a sexualidade de modo geral, que vai fortificar essas meninas, por exemplo, para conseguirem negociar a camisinha, o uso da camisinha, para conseguirem relatar um caso de violência sexual. Então, são competências que tem que acontecer de forma contínua. Para os pais, inclusive, né, Fátima? Eu tô no time da Vanessa, eu respiro aliviado ainda, que as minhas são pequenininhas, eu tô, sobe na frente. Não sei ainda como lidar. Como vai lidar. É difícil. Não, mas eu tenho sobrinhos e eu tenho a mesma preocupação, assim. Até uma pergunta, assim, como conversar, e a partir de que idade espera ele perguntar? Porque às vezes a criança chega, ouve na rua, né, ouve na escola. Mamãe, o que é isso aí? O que é isso? Aí a mãe, onde você viu isso? Que bobagem. Não. Aproveita isso, então, e tenta. Não ou então procura ajuda. Isso. Olha que trabalho lindo que elas fazem. Eu tinha uma professora que ela tinha uma técnica, ela deixava o dicionário no lugar da casa, de modo que quando o filho perguntava, uma pergunta cabeluda que os adultos falam, né? Mãe, de onde vêm os bebês? Ela falava, olha, vamos pesquisar juntos? E aí ela andava pela casa lentamente até chegar no dicionário e ela ia pensando como é que ela ia responder aquilo. Mas o fato é que a criança ela começa a fazer perguntas antes de desenvolver a fala, seja pelo olhar, né, reconhecendo um corpo diferente. A gente não pode esperar uma educação sexual reativa, ou seja, quando ele perguntar, eu falo. Por quais motivos a criança não pergunta? Será que ela já viu um adulto que ficou envergonhado, que deu uma resposta negativa para ela? Então, a gente tem que ir acompanhando as fases. Normalmente, em torno de 4, 5 anos, a criança vê uma pessoa grávida, né? Uma mulher grávida, e já pergunta como foi parar aí dentro. Então, a criança, ao longo dos anos, ela vai mostrando que está preparada, mas os pais, professores, precisam também fornecer essa informação. Muitas vezes a criança não vai perguntar. E é um processo. E às vezes com os pais tem um certo constrangimento de falar sobre isso, né? Por isso que eu acho que o papel da escola é fundamental, mas também a mãe não pode ser tão... Você tem que ter né? Conseguir se fechar tanto para machismo, né? O pai com a menina. Tem isso também, principalmente o homem com a menina, né? De quer proteger tanto e tal. E eu acho que é importante... E essa educação, eu acho que dentro de casa, a gente termina aqui bloqueando a criança para poder não ter aquela abertura, né? Não, isso não é assunto. Não tá na hora de você saber dessas coisas e tal. Então você vai criando um bloqueio na criança que ela fala, se meu pai não pode me falar, quem é que vai me falar isso aqui? Então gera aquele bloqueio e termina se distanciando, né? A sua relação com o seu filho e tal. Uhum. E a escola também, a gente foi criado e a gente estuda. A gente está na era da Revolução Industrial ainda. A escola não prepara a gente para vidas, prepara para matemática, para cálculos e tal. Então, isso também é muito, muito complicado assim, para a criança. Se ele não tem em casa, não tem na escola, e aí termina acontecendo o que acontece. Eu acho que é isso que elas acabaram vendo, né? De como fez falta tanto o apoio escolar quanto o apoio familiar, muitas vezes, nessa discussão para evitar que tantas meninas tivessem, né? A gente vai ter que voltar a esse assunto, porque esse assunto é sempre muito importante, ele é sempre muito amplo, ele tem novas variáveis e a gente pode voltar a conversar sobre eles. Adorei conhecer vocês duas, parabéns pelo trabalho. Duas jovens cientistas já, né? Pesquisadoras. Doutorado, né? Vamos esperar o doutorado delas. Exato. A gente vai aguardar vocês pro doutorado. Exatamente. Isso é uma pesquisa de ensino médio, né? O que virá pela frente, né? São maravilhosas, inteligentes, incríveis.